Olá! Estamos aqui na segunda aula da Jornada de Estudos Produtivos. Exatamente, eu sou Fernanda Jordão Formiga, idealizadora do Métodos, Insights e Comuns. E sim, a jornada faz parte também desse método. Na verdade, ela está embutida nesse método. E sim, a gente vai trabalhar hoje, na segunda aula, sobre clarear. Oi, Fernanda, clarear na outra aula ontem, na outra aula a gente falou sobre investigar. E sim, esse segundo ponto da aula a gente vai trabalhar sobre clarear. Então, a partir do momento que você fez aquelas 3 listinhas e você começou a investigar a sua forma de estudar, o que você faz habitualmente, o que você mais gosta, o que você menos gosta, qual ambiente que você acha mais interessante, qual ambiente que você acha mais estressante para estudar, quais as circunstâncias que vão permitir aquelas janelas de oportunidade, quais os obstáculos. Sim, a partir do momento que você tem essa lista, e se você não fez, você volta lá na aula 1, pega essa lista e faz, porque a partir do momento que você investiga e começa a tecer essas informações, a gente começa a clarear melhor exatamente o caminho que a gente está tomando. É como se você tivesse, agora está um ambiente claro, eu apagasse as luzes agora vai, filha, agora anda. Imagina, logicamente você vai esbarrar na cadeira, imagina bater o 5º dedinho na cadeira, imagina bater com a cabeça na parede, porque vai estar tudo escuro, então você precisa clarear esse ambiente para você saber onde você vai andar, onde você vai botar a mão, onde você vai tatear. E o que começa a escutar as informações que chegam até você. Começa a se perceber como pessoa importante nesse mundo e que quer captar as informações do mundo, os conteúdos, que muitas vezes é para uma avaliação, mas às vezes é para você mesmo, Você quer aprender, você quer ter uma leitura mais dinamizada, mais otimizada, por que não? Porque você precisa entender os assuntos que lhe dizem respeito, que lhe chamam a atenção e que vão ser úteis para o seu dia a dia. Às vezes até um conteúdo que você nem sabia, mas agora faz parte do seu dia a dia, faz parte de você trabalhar isso da melhor maneira. Você às vezes percebeu um obstáculo e opa, tem como melhorar esse obstáculo aqui. Olha só, fulano de tal faz dessa forma. Como é que ele aprendeu a fazer dessa forma? Será que foi ele que aprendeu sozinho? Poxa, que bacana, eu vou procurar saber como é que a pessoa aprendeu. Por quê? Nós, como eu falei na outra aula, nós somos seres emocionais que aprendem de maneira emocional. Então, às vezes, a gente aprende com o exemplo do outro, a gente aprende porque o outro faz a referência de algum assunto interessante que nos chamou a atenção. Então, a gente aprende, sim, a lidar com as nossas próprias emoções porque a gente tem o prazer. E muitas vezes até a gente aprende de uma maneira, meio sofrida, às vezes o desprazer de encontrar uma pessoa que pode ou nos ajudar ou às vezes nos limitar em alguns aspectos. E a partir do momento que você faz essas 3 listas, você começa a compreender, opa, já sei porque eu estou agindo dessa forma, porque essa aqui é uma disciplina que muitas vezes eu tinha muita dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, eu lembro aqui, uma vez eu fazia uns exercícios desses de programação neurolinguística, eu descobri, mentalmente falando, que eu tinha dificuldade de fazer apresentação em palestra por conta de uma professora de história. Eu não lembro o nome da professora, mas eu lembro da situação. A gente estava na sala de aula, acho que era ensino fundamental 2, que agora é o ensino fundamental 2, acho que era a 6ª série. E aí a professora pediu para fazer a leitura do texto, eu fiz a leitura do texto, mas quando eu me deparei com o número romano, eu tive dificuldade. E quando eu comecei a gaguejar, as crianças ao redor todas riram, que era, ah, isso é bullying. Não, gente, isso era da circunstância do momento. Todas as crianças começaram a rir e eu ri meio sem graça, mas a professora também debochou da minha cara. Então, a professora que poderia ser a pessoa, o meu porto seguro para falar assim, opa galera, para com isso aí, parece que todo mundo já sabe que número romano, pode ser que você não sabe. Poderia ser uma professora de uma maneira sábia, utilizar aquele artifício da melhor maneira, às vezes a gente não sabe, Às vezes a professora não tinha condições de inteligência emocional para lidar com aquela situação, da criançada toda rindo. Eu ri, digamos assim, eu lidei com a situação de uma maneira não produtiva, Porque eu pensei, hoje eu tô falando besteira. Eu ri também, mas muito sem graça. Então eu acabei descobrindo por que eu tinha dificuldade de apresentação.
Com medo do julgamento das pessoas, que isso é muito natural, inclusive, quando a gente trabalha no ambiente de... quando a gente está fazendo apresentações, né, ao público, a gente acaba se deparando com esse medo do julgamento do outro. Né? Então, essa questão da autoconfiança é muito trabalhado quando a gente lida com o público, né, de uma maneira geral. E isso é interessante, porque o mais importante de tudo é você ter maturidade para saber que as pessoas são diferentes, que muito do que a pessoa pode falar pode agregar ou não na sua vida. E quando eu descobri isso, eu falei assim, descobri uma coisa que digamos assim, me limitava a fazer apresentações. Até na faculdade eu tinha dificuldade, eu fazia, mas o rosto ficava vermelho, fluorescente, da cor dessa blusa quase, laranja. E mesmo assim eu apresentava, porque fazia parte, né, do contexto, mas com muita dificuldade. E agora não, eu tenho uma certa, digamos assim, eu trabalhei essa habilidade, digamos assim, de falar ao público, ter dificuldade, de conseguir harmonizar um pouco mais o conteúdo com que eu vou falar. Né? Então, e trazer isso de uma maneira mais fluida. Não estou falando que toda vez que eu vá apresentar, eu não vá me deparar com essas informações que estão armazenadas na minha memória de longa duração. Pode ser que eu me depare, mas pode ser que eu consiga reverter isso com mais facilidade. Porque eu consegui estratégias para reverter isso com mais facilidade, sabendo que o outro vai julgar, mas é importante que ele julgue também para o meu crescimento. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, quando eu falo para você na primeira aula que é para você investigar, investigue sim. Comece a buscar lá dentro de você esses aspectos que eu pontuei lá. Então, se você não assistiu a primeira aula, vai lá e assiste a primeira aula, que essa aqui é como se fosse um complemento da primeira aula. E todas as 5 aulas são complementos uma da outra, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu olhar aqui para o cantinho, está relacionado às minhas anotações, então vocês vão ver que eu vou estar olhando algumas anotações que eu fiz, tá? Então hoje, quando a gente fala em clarear, é clarear exatamente as informações que você investigou. Por exemplo, quando você está deparando com um conteúdo novo, você precisa ter clareza do que você quer daquele conteúdo, do objetivo em relação ao conteúdo novo. Eu quero isso aqui porque eu vou fazer uma palestra, eu quero isso aqui porque eu vou fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Eu quero estudar isso aqui, direito administrativo, porque isso é importante, vai cair na minha prova do concurso. Eu estou estudando isso aqui, direito constitucional, porque eu sei que é importante até para mim mesmo, como cidadão, conhecer o direito constitucional. E além de ser bom para eu aprender, vai ser bom para o meu concurso. Isso é importante, então você ter clareza do que você está executando. Então, primeiro investigar, observar lá o que você está fazendo e agora você ter clareza. Agora que você descobriu o que você está fazendo, vamos começar a trabalhar alguns aspectos? Vamos lá. O que a gente vai trabalhar nesses aspectos aqui hoje, quando a gente fala sobre clarear? Eu quero que você tenha clareza da sua fisiologia, isso é importante, que é o que a gente já apontou um pouquinho mais lá em relação a investigar a sua fisiologia, como funciona a sua mente, tá? Então, não só a fisiologia, como a questão da cognição, de como funciona a sua mente. Outro aspecto importante que a gente vai trabalhar aqui são os objetivos. Os objetivos precisam estar claros, então é clareza dos objetivos. Isso é importantíssimo para tudo que você vai fazer na sua vida, tá? Isso é importante para tudo! Outra coisa que a gente vai pontuar aqui são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Isso é importante. E outro ponto que a gente vai trabalhar também são os seus obstáculos internos e os seus obstáculos externos, o que atrapalham você a ter estudos produtivos. Fê, por que tem que trabalhar isso tudo? Claro, gente, se a gente não consegue... se eu pegasse aqui e falasse, gente, aqui está um calendário das aulas que você vai precisar fazer, ou então aqui está um calendário dos conteúdos para direito administrativo. Tá, o que você vai fazer com isso? Tem gente que pega o calendário, começa a estudar só a primeira semana e não dá continuidade. Tem gente que começa a falar assim, eu vou fazer exercício físico. Se matricula na academia e não vai para academia. Como já aconteceu comigo. Não estou falando que isso é uma coisa longe de ter acontecido comigo. Eu várias vezes, antes de conhecer algumas estratégias, já paguei muita academia sem ter vontade de ir. Mas aí eu acabei descobrindo, fiz a investigação e descobri o quê? Que eu gosto de exercício ao ar livre. Eu tenho dificuldade, eu, Fernanda, não tenho afinidade por exercício dentro de uma caixinha de uma academia. A única coisa que eu consigo fazer dentro de uma academia são atividades coletivas, como artes marciais,
ginástica em grupo. Aí isso me dá prazer, porque são pessoas, eu gosto de pessoas. Então é diferente. Agora, pegar a Fernanda e colocar numa máquina de musculação e fazer, não consigo. Então assim, por exemplo, eu faço treino funcional. Agora eu parei um pouquinho, mas eu faço treino funcional em grupo. E é ao ar livre ainda por cima. Então por quê? São as afinidades que eu tenho. Eu preciso do ambiente ao ar livre para poder ter um resultado eficaz ao que eu quero. Então você precisa realmente investigar para você ter clareza do que você quer e do que você não quer. Certo? Então isso é importante. E por isso está lá os obstáculos internos e externos. Então vamos lá. Primeira coisa, sua fisiologia. Você precisa ter clareza de como é que você está em relação à sua fisiologia. O nosso corpo, ele é fantástico. E o cérebro é aquela, digamos assim, é o nosso hardware. É onde a gente guarda as nossas informações, a nossa construção de vida está lá, ó, dentro da armazenagem aqui, ó, do nosso hardware, que é o nosso cérebro. É a nossa máquina fantástica, que é o cérebro que Deus construiu com uma grande primazia aí, que é o nosso cérebro que tem todas as informações que a gente precisa para o nosso corpo como um todo. Tanto é que você só declara uma pessoa quando ela está morta, quando você constata que ela teve uma morte encefálica. Você só consegue transplantar um órgão quando é constatado, e tem todo um protocolo para isso, quando tem uma morte encefálica. Por quê? O cérebro é o que comanda o corpo inteiro. Tá? Então você entenda uma coisa, você tem uma máquina fantástica aí na sua cabeça, dentro desse crânio aqui, ó. E é só você usar ela de uma maneira legal, de uma maneira que seja produtiva para você, entendeu? Simples assim. Então você precisa entender essa fisiologia. Então quando você fala, eu não gosto de estudar, você está incutindo o que no seu cérebro? Ó, o cérebro está entendendo que você tem horror a estudar e que ele vai fazer de tudo para você não estudar. Então começa a incutir no seu cérebro, mesmo que você não queira, que você gosta de estudar. E começa a entender um pouco mais e ter clareza das disciplinas e matérias que você mais gosta de estudar e das que você tem menos afinidade. E nem põe assim mais gostar, porque gostar envolve muito sentimento. Coloca mais afinidade e menos afinidade. As que você tem mais afinidade. Eu, Fernanda, sou da área de saúde, então eu tenho muita afinidade por algumas disciplinas da área de saúde. Por exemplo, eu gosto muito de UTI. Eu gosto muito de emergência e urgência, eu gosto muito de dinâmica hospitalar, eu gosto muito de gestão hospitalar, eu gosto muito... Então, eu, Fernanda. Agora, eu tenho amigas que amam o quê? Saúde familiar, amam saúde coletiva, amam bioética. Então, agora observe melhor. Avalie as disciplinas que você mais ama. Por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade de direito administrativo, tem pessoas que têm muita dificuldade em direito constitucional. Ou, não é dificuldade, afinidade e menos afinidade. Tá? Põe na sua cabeça as disciplinas que você tem mais afinidade e as que tem menos afinidade, que a gente vai trabalhar isso também nesses dias, tá bom? Então, coloque aí, tenha claro isso, as coisas que vão trazer uma melhora dessa sua fisiologia. Então, primeira coisa, para melhorar a sua fisiologia, para deixar ela mais produtiva, você precisa se alimentar direito, como eu falei antes, comer verduras, frutas, se hidratar bem, fazer um exercício físico para melhorar a oxigenação do seu cérebro, não é só do seu cérebro, do seu corpo como um todo. Então você precisa melhorar isso. Se você tem condições de pagar um nutricionista, ir lá e fazer a consulta, vá lá e faça esse investimento. Vá no nutricionista, procure melhorar a sua alimentação. Deixa eu te falar, a alimentação que tem frutas e verduras é a mais barata possível. Faça sua marmitinha, leve para o seu cursinho, leva para o seu trabalho, faça sua marmita, organize-se para você pegar um dia da semana, um turno da semana e faça marmitas. Gente, no Google tem pessoas ensinando como fazer marmitas nutritivas para você levar para o trabalho. Agora me dizer que não tem informação, não sabe como fazer, é impossível nesse mundo atual. Impossível, impossível, porque um monte de tutorial está dentro do ambiente virtual. Google, se você colocar marmitas nutritivas, como fazer? Lá ele vai te dar uma lista de pessoas lá. Você olha a pessoa que você acha que tem mais afinidade e fala assim, gostei desse aqui, vou fazer esse aqui. Faz, congela, otimize o seu tempo. Tá? Então me dizer agora, na atualidade, que não tem como organizar a sua comida, não faz sentido. Tá? Então comece a se organizar nesse sentido. Tá? Então melhore
a sua alimentação. Consuma mais frutas, mais verduras, são coisas mais baratas do que você gastar com o salgadinho da esquina do tiozinho, porque é mais fácil, tá lá na mão. Primeiro que você tá gastando dinheiro com coisa que não vai te trazer uma nutrição, uma coisa boa pro seu corpo, tá bom? Então comece a estruturar isso melhor, certo? Ah, eu gosto de café, vai melhorar a sua fisiologia, é até bom para melhorar a sua atenção na hora que você está estudando, certo? Ok? Então, alimentos que vão estimular, por exemplo, cafeína, tem um limite também, tá, gente? Então, por isso que busque um nutricionista para ver todas essas condições para melhorar a sua alimentação. Existem vários nutricionistas, procure alguém que tenha um contato de um nutricionista que vai te dar essas orientações, nutricionista esportivo, nutricionista mais em relação a melhora do peso ponderal. Busque nutricionista, nutrólogo, aquela pessoa que vai te orientar em relação à sua alimentação. Ah, eu preciso de um acompanhamento psicológico. Vai e busca um acompanhamento psicológico para trabalhar suas emoções. Gente, profissionais existem. Ah, eu faço acupuntura. Faz acupuntura, melhora também os pontos de energização do seu corpo. Ah, eu faço meditação. Procure trabalhar a sua fisiologia. Cada vez mais que você melhora a circulação de hormônios e neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, são importantes para a gente circular no corpo. Ah, como é que eu melhoro a minha serotonina? Alimentando-se bem, que é importante, alimentos ricos em serotoninas, né? Então, rico em nutrientes que vão melhorar a formação de serotonina, né? Não é ricos em serotonina. Serotonina é dentro do corpo. Você consome os alimentos que vão ajudar na produção da serotonina. A dopamina, abrace mais, gente. Abrace seus filhos, seu namorado, sua namorada. Então, curta esse momento, abraça os amigos, melhora a circulação da dopamina, melhora o ambiente que você está quando você está estudando. Certo? Se abraça, também tá valendo, não tem problema. Então curta o momento sim, melhore essas condições. Não é porque você está estudando que você vai deixar de fazer as outras coisas, momentos de lazer, tá, gente? Tem assim momentos de lazer, uma leitura, assistir um filme com filho, com filha, assistir um filme com a família, assistir um filme com um amigo, com amiga. Gente, a questão é só organização. Tá? E organização a gente vai ver nas outras aulas, como é que você pode trabalhar isso de uma maneira eficaz, certo? Organização das suas dimensões de vida e você vai encaixar justamente o estudo como sendo uma das prioridades, certo? Se você tem essa possibilidade, aí é show de bola, certo? Então isso é importante. Então tem que trabalhar a sua fisiologia, hidratação, é importantíssimo você hidratar o seu corpo. Então como é que a gente faz a contabilidade da hidratação? No adulto são 35 ml, você multiplica pelo seu peso. Aquilo ali é a ingestão diária que você precisa de um adulto saudável. Você que tem restrição para ingestão de líquidos, né? Às vezes a pessoa tem uma insuficiência renal, aí sim tem que procurar um médico e trabalhar isso melhor, tá? Tô falando ou outras patologias associadas, tá? Que tem relacionado à função renal. Mas as pessoas que são um adulto saudável, que não tem nenhuma patologia associada, uma patologia de base, sim, a média é 35 ml multiplicado pelo quilo de peso. Então eu, Fernanda, mesmo tenho que tomar mais ou menos uns 3 litros, eu tomo muito mais para poder deixar o meu corpo hidratado e melhorando, para poder facilitar a circulação, né, dos neurotransmissores, dos hormônios do nosso corpo. Tá? Outra coisa importante é você entender da sua fisiologia quando você está em níveis elevados de estresse. Quando a gente está muito estressado, quando a gente está estudando há muito tempo, isso pode elevar os nossos níveis de estresse. Pessoas que estão procurando estudar para passar para o concurso, estão estudando mais de 4 anos, 5 anos, deixa eu te falar uma coisa, vocês que estão estudando há muito tempo, vocês já estão pertinho de alcançar o seu objetivo. Tá? A questão é você trabalhar realmente os aspectos emocionais que envolvem, porque o conteúdo já está na sua cabeça, já está lá na memória de longo prazo. A questão agora é trabalhar o emocional. Como assim, Fernanda? Se não houver uma divergência dos conteúdos, os conteúdos muito novos e toda hora sendo acrescentado no edital, tudo bem, você vai precisar revisar. Mas aí o que você vai precisar trabalhar agora é o aspecto emocional. Como assim, Fer?
você precisa diminuir os níveis de cortisol e adrenalina. E o cortisol ele é inversamente proporcional à testosterona. A gente sabe que o cortisol é importante para o corpo? Sim. A gente sabe que a adrenalina é importante para o corpo? Sim. A gente sabe que a testosterona é importante para o corpo? Sim. A testosterona ela é um hormônio que está tanto no corpo feminino quanto no masculino. No masculino, em maior proporção, tanto é que os homens têm as características masculinas, que são as barbas, o pelo no corpo, também a função dos órgãos genitais, estão todos associados aos níveis de testosterona. Mulher tem, mas em pequena quantidade. Mas também tem testosterona. E a testosterona está ligado, didaticamente falando, aos aspectos da energia do corpo. Você ter disposição, energia para você conduzir a sua vida de uma maneira mais prática, tomada de atitude, tomada de ação. Isso está muito relacionado com a testosterona. Então, o nível de energia, quando a gente está com a testosterona elevada, é maior. E aí, isso também diz respeito a cortisol, porque eles são inversamente proporcional. Se você eleva a testosterona, você diminui o cortisol. E se você eleva o cortisol, você diminui a testosterona. O cortisol ele é produzido na supraadrenal, que fica em cima do seu rim. E ele é extremamente importante, porque é ele que faz você acordar de manhã. O cortisol é extremamente importante. E outras condições também do nosso corpo. Agora, o cortisol em níveis elevados, em sempre, digamos assim, diuturnamente em níveis elevados, deixa a gente estressado e ansioso e também acelera a produção da adrenalina. Então, quer dizer que se a gente tem um nível de cortisol acelerado, a testosterona está baixa. Então, a gente começa a sentir cansaço, a gente começa a sentir um esgotamento físico e mental, porque o cortisol está sempre no limiar elevado. E isso é muito ruim para o nosso corpo. O que o cérebro pensa? Poxa, se o cortisol está elevado e eu estou tendo que produzir adrenalina toda hora, isso quer dizer que essa pessoa aqui, o indivíduo que tem eu comandando, o cérebro comandando, essa pessoa está sempre em situação de estresse, sempre em alerta. Ela está sempre tendo ou que atacar, ou que fugir, ou que paralisar. E muitas vezes, esses níveis de alertas tão elevados fazem com que na hora da prova que você tem que fazer, na prova de concurso, na prova de qualificação, na prova de vestibular, tá tão elevado que o seu cérebro faz um boot. Ele apaga da tela azul, não é nem mais ficar em branco, da tela azul, e você esquece todos os conteúdos que você assimilou durante 3 anos, durante 2 anos, durante 4 anos. Porque o cérebro dá um boot. Por que isso acontece? Porque o cérebro entende que o seu corpo precisa correr para fugir, ou precisa paralisar, ou precisa correr dali do mais rápido possível. Então ele vai fazer com que as informações intelectuais apaguem para você correr daquele ambiente, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa melhorar os níveis de testosterona, fazendo um exercício físico, tendo momentos de lazer, fazendo técnicas de relaxamento, fazendo um yoga, fazendo uma atenção plena, que é o mindfulness, que é fazer a respiração antes de fazer uma prova. Então isso tudo tem que ser trabalhado para o seu cérebro entender que você está numa situação confortável, que tudo vai dar certo e as informações vão vir na sua cabeça. Beleza? Então isso é importante você entender a sua fisiologia, tá? Para você começar, então você precisa investigar e você precisa entender também a sua fisiologia, o que acontece quando você está fazendo uma prova, certo? Isso é importante. Uma coisa importante, além de você saber a sua fisiologia e trabalhar isso da maneira otimizada e conhecer os hormônios que estão envolvidos com isso, você precisa conhecer as suas fortalezas e suas fraquezas. Como assim, Fê? Então você precisa conhecer as qualidades que você tem. Se você é uma pessoa que é determinada, concentrada, isso tudo vai interferir na sua forma de estudar, a de ter um estudo mais produtivo, a de você desenvolver-se melhor cada dia mais. Então, você é uma pessoa organizada, e as suas fraquezas? Eu não sou tão organizado, eu não sou tão determinado. E mesmo que você identifique aquela fraqueza, você começando a listar isso de uma maneira otimizada, você vai... se eu não sou uma pessoa organizada, eu vou procurar isso na internet, no Google, para saber como é que faz para me organizar. E aí você vai começando a buscar conhecer cada vez mais uma forma de ser uma pessoa mais organizada. O que tem de indicação? Eu vou até dar já a indicação de um livro, chama-se A Mente Organizada, de Daniel Levitin.
Daniel Levitin é o cara que escreveu esse livro, e esse livro é muito legal, que está relacionado também a como você memoriza. Isso tudo está intrincado ali, como você organizar melhor as informações que chegam até você. Então, A Mente Organizada é um livro incrível, maravilhoso, e eu super recomendo para os meus clientes. Então, se você quer ser uma pessoa mais organizada, leia esse livro, vai ser muito bacana. Então você começa a listar as suas fraquezas para você saber o que você precisa especificamente pontuar para melhorar os seus métodos de estudo, tá? Isso é muito importante. Outra coisa são os obstáculos internos e externos. Vou deixar o objetivo por último, tá? Que eu falei que como é que você tem a clareza dos objetivos. Então, você descobriu os seus obstáculos internos e externos. Quais obstáculos, Fê? Então, a partir do momento que você identifica uma fraqueza, você pode identificar os obstáculos, que muitas vezes pode ser, eu tô sempre cansada, eu tô sempre... eu tenho um obstáculo, por exemplo, eu não tenho tempo porque eu cuido da casa e dos filhos. Eu não tenho tempo porque eu estudo. Eu não tenho tempo porque eu estudo, eu dou aula. Eu não tenho tempo porque eu trabalho 8 horas por dia. Então você vai colocar os obstáculos internos. E os externos? Eu misturei os dois, tá? Internos são os que estão relacionados ao que você sente, ao que você percebe seu. Eu não sou organizada, eu não consigo parar para sentar a bunda e estudar. Desculpa aí o termo, mas sentar o bumbum, as suas nádegas e estudar. Eu não consigo me concentrar, então estudo é interno, tá? Interno. Apaga um pouquinho que eu falei. Então, obstáculos internos é como você se sente muito em estudar. O que está acontecendo, o que está te atrapalhando internamente a você focar nos seus estudos. E os externos são as circunstâncias que vão te atrapalhar a você sentar as suas nádegas e estudar, ou você ter concentração para estudar, ou para você assistir uma videoaula, ou ir para o cursinho para estudar. Eu não tenho dinheiro, aí você vai colocar os obstáculos externos. Às vezes que não tem dinheiro está muito relacionado à interna também. Você entendeu? Os internos estão relacionados a você, pessoa, e as suas dificuldades internas, e o externo, as circunstâncias e as dificuldades externas. Tá bom? Beleza? Ok. Então é isso. E o objetivo é uma das demandas essenciais para quando a gente está querendo direcionar estudos práticos e produtivos. Como assim, Fer? É isso aí. Eu tô enchendo aqui, então você vai observar que às vezes eu tô aqui enchendo, tô tomando o chimarrão. Os objetivos, eles são muito específicos. Eu acho que você já deve ter visto isso em outros vídeos. Isso tem sido falado, inclusive na metodologia coach a gente fala muito sobre isso, como a gente estruturar melhor nossos objetivos. Existem os objetivos SMART, que a gente chama, que é o esmartirizado, que são objetivos SMART, ele vem de uma sigla em inglês, mas é simplesmente um objetivo específico, positivo, que você esteja no controle, mensurável, que tenha um tempo determinado, um prazo. Então, isso tudo está relacionado, tá? Depois você pode buscar aí saber o que é. E tem outros tipos de estruturação de objetivo, mas eu não vou entrar nesse meio, não. Vamos só, por enquanto, na estruturação do objetivo SMART. Como é que é esse objetivo mais direcionado, ou essa clareza desse objetivo? Como é que a gente tem clareza dos nossos objetivos? Você precisa saber o que você quer. E muitas vezes é interessante você fazer uma lista do que você quer e do que você não quer. É isso aí. Se alguém não falou isso para você, estou te falando agora, tá? Porque tem pessoas que aprendem pela satisfação e o prazer, e tem pessoas que aprendem também pelas dores e pelas dificuldades. Nós, seres humanos, aprendemos das duas formas, tá? E aí tem pessoas que aprendem mais pela dor e tem pessoas que aprendem mais pelo prazer. E aí, isso diz respeito aos seus objetivos. O que você quer e o que você não quer. Certo? Ok, depois de fazer essa lista do que você quer, do que você não quer, vamos agora só anotar o que você quer. E o que você quer
ele tem um saldo mais positivo, porque o cérebro armazena as coisas que mais a gente sonha, mais o que a gente busca, mais o que a gente direciona, tá? E o que a gente evita, a gente se afasta mesmo, porque a gente não quer sentir aquela dor, tá? É um saldo meio desproporcional. Então, se a gente começa a focar no positivo, no que a gente quer, a possibilidade de alcançar aquele objetivo é muito maior, tá? Do que a gente não quer. Digamos assim, o cérebro assimila com mais facilidade o que a gente quer, tá? E o que é importante a gente considerar? Então, o objetivo, ele precisa ser... Quando você for tecer um objetivo, ele precisa estar no infinitivo, tá? Se você faz um projeto de pesquisa, todos os objetivos precisam estar no infinitivo. Por que infinitivo? É aquele colocar o verbo no infinitivo, tipo, passar no concurso, pesar tanto, porque a partir do momento que você coloca já no infinitivo, ele já é positivo, certo? Já tem uma questão positiva. A não ser que você use o verbo evitar, emagrecer, que são verbos mais para o negativo. Então, por exemplo, quando você quer pesar uma quantidade que é boa para o seu organismo, você põe lá pesar, por exemplo, pesar 75 quilos, né? Que é o meu ideal. Eu, Fernanda. Mas que eu já até gosto de falar esse objetivo, porque ele é muito didático. E tem pessoas que falam, emagrecer tantos quilos. Emagrecer, você pode emagrecer e ficar nessa dinâmica por muito tempo. Agora, quando você fixa o seu peso e coloca, eu quero 75 quilos, é o meu peso ideal, e você tem isso na sua mente, o cérebro ele vai se organizar para que isso seja eficaz. Incrível, mas isso acontece, porque é uma informação concreta para o cérebro direcionar as forças, digamos assim. E quando você põe emagrecer, é como se você entrasse no looping. Eu emagreci 2 quilos, aí ele volta. Mas eu já adquiri mais 3. Não, eu emagreci 2, ele volta, adquiri mais 3. Então não adianta. Então quando você põe emagrecer, o cérebro alcança o objetivo e depois ele mesmo se sabota. Ou faz você se sabotar, você, ser humano, se sabotar. Então, é interessante você colocar sempre um objetivo no infinitivo. Por exemplo, estudar direito constitucional até o dia tal, passar no concurso tal, STF, da Câmara, do Distrito Federal, no caso aqui, em Brasília. Então você tem que colocar, entregar o TCC, tal determinada data, então isso é importante. Então, ele tem que estar o verbo no infinitivo, ele tem que ser específico, então ele tem que estar bem direcionado. Você tem que colocar, passar no concurso do TSTF, na data tal, tem que ser bem específico. Tem que ser positivo, isso que eu falei, nada de colocar as palavras negativas, emagrecer, evitar, não, tira tudo isso aí. Você tem que estar no controle, então, se alguém passou, você tem condições de passar, mesmo que demore um tempo a mais, você tem que estar no controle dessa informação, certo? Ele tem um prazo determinado, se você não tem uma data definitiva, você tem que colocar um prazo. Eu acho que mesmo você não tendo uma data definitiva, você cria essa data. Coloca lá, se você acha que vai sair o edital para aquele concurso específico, você coloca mais ou menos a data e pega lá o dia, o mês e o ano daquela data. Fernanda, mas isso é muito viajante. Não, funciona! Funciona porque eu tive vários clientes e esse é muito bacana. Era um cliente que ele chegou para mim, Fernanda, eu quero trocar de carro. Aí eu falei assim, quando você quer trocar de carro? Ele falou assim, em abril. Eu falei, não, vamos colocar a data? Aí dia, mês e ano, a gente colocou dia, mês e ano. Foi massa. Aí chegou fevereiro, ele falou, Fernanda, eu troquei de carro. Eu falei, como assim? Eu consegui trocar de carro. Eu falei assim, por quê? Me conta essa história direito. Ele foi o seguinte, eu fui levar meu carro que eu estava usando para a oficina, o dono da oficina me deu uma sugestão de um carro, eu comentei que eu queria trocar o carro, aí o dono da oficina falou que o sobrinho dele estava vendendo o dele e foi tudo tramitando e eu consegui trocar o carro antes da data prevista. Então, deixa eu te falar uma coisa. Coloque data em tudo que você vai se programar para fazer. Tudo. Mesmo que isso aconteça antes. Fê, e se acontecer depois? Não importa. Você ajusta, mas coloque dia, mês e ano para acontecer e acompanhe aquele objetivo, tá? Não é só fazer, esqueci. Não, acompanhe aquele objetivo. Porque o seu cérebro está armazenando todas aquelas datas. Beleza?
E tem que ser um objetivo ecológico, que é bom para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, você faz um objetivo de passar no concurso do STF, É bom para você? É ótimo. É bom para as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, às vezes. Pode não ser momentaneamente, mas no futuro vai ser. Às vezes você vai precisar estudar mais, demandar mais tempo para aquilo. Mas isso não quer dizer que você vai deixar aquelas dimensões de vida, familiar, filhos e dinâmica de vida de lado. Claro que não. Mas você vai deixar isso mais evidente para as pessoas que estão ao seu redor. Então ele tem que ser ecológico no sentido, papai ou mamãe vai passar no concurso do STF para a gente mudar de casa. Então deixar aquele objetivo mais vivo no ambiente que você tá? Então isso é muito bacana. Então os objetivos precisam ser dessa forma, que sejam desse jeito. Então quando você fizer um objetivo, ele tem que estar bem claro. Por exemplo, eu lembro de um objetivo que foi assim, ele tem um impacto emocional muito grande para mim. Porque quando meu pai, olha, isso tá lá, sistema límbico, hein? Meu pai um dia, ele estava lá internado, ele ia fazer uma cirurgia do coração no dia seguinte. Aí eu fui lá visitá-lo, eu tinha saído da faculdade, né? Eu sou enfermeira formada, então na época eu tinha saído da faculdade, fui lá ficar com ele no períodozinho lá, ficar com ele e tal, porque ele estava internado, ele ia fazer cirurgia no dia seguinte. E aí eu lembro que ele me perguntou, Fê, e essa é forte. Ele falou assim, Fê, você terminando a faculdade, o que você quer da vida, né? Ele falou de um jeito, eu não lembro aqui agora. Eu falei assim, pai, eu só tenho 2 lugares que eu quero passar na minha vida para atuar como enfermeira. É no Hospital Sara ou nas Forças Armadas. Pode ser um dos 2, mas esses 2 são os meus objetivos. E eu acabei, né? Meu pai até faleceu, ele tentou se recuperar da cirurgia, não conseguiu, mas realmente ele faleceu. Mas isso ficou marcado e eu trabalhei, então concluí meu curso, na época eu concluí meu curso no ano seguinte, fiz os concursos todinhos da época e passei na Rede Sara de hospitais, passei na Secretaria de Saúde e anos depois eu passei nas Forças Armadas pro Exército. Só que eu acabei escolhendo não dar continuidade nas Forças Armadas, tá? Mas porque eu fiz um objetivo. E olha que naquela época que eu firmei esse objetivo e vivenciei esse objetivo, eu respirava esse objetivo, por mais que não tinha data marcada, eu vivenciava isso, eu respirava esse objetivo, era o meu objetivo de vida. Apesar que eu não tinha colocado data para acontecer, né? Porque naquela época eu não sabia desses recursos todos, né? Mas quando você coloca a data, fica mais firme esse propósito na sua mente. Então, por isso que eu sempre aconselho colocar a data, mas mesmo assim eu respirava esse objetivo, eu vivenciava ele a cada dia. Então, por exemplo, se você tem um objetivo que é passar no concurso tal, você coloca ele assim, enorme, tem que estar bem claro para você esse objetivo e a data para acontecer. Então, coloque ele num lugar mais viável e que você possa olhar para ele todos os dias. Eu não posso colocar lá no meu trabalho. Põe no seu celular. Eu vou passar no concurso tal. Toda vez que você mexer no celular, você está olhando aquele objetivo. Tá? Então, isso aí é um super conselho, uma dica para você viver o seu objetivo. Tá? Coloca num lugar que sempre vai aparecer para você. Certo? Ok. Então tá bom. O objetivo ele tem que ser toda essa dinâmica que eu falei, específico, no controle, ele tem que ter um tempo determinado, um dia, mês e ano para acontecer, ele tem que estar no infinitivo. Agora você precisa viver esse objetivo cada vez mais claro. Então você tem que ter clareza daquele objetivo, do propósito envolvido naquele objetivo e viver ele com muita intensidade, certo? Então, essa é a segunda aula que a gente trabalhou como você clarear todas essas condições que a gente viu na investigação. Então você clareou isso, colocou isso mais vivo na sua mente e aí a gente vai para outro dia, na verdade outra aula que a gente vai trabalhar justamente o focar, como é que você vai focar isso. Então você só investigou bem, você clareou, colocou brilho aí, vivenciou, deixou vivo o seu objetivo e
Na próxima aula a gente vai focar nos pontos que você precisa direcionar no seu dia a dia para que os seus estudos sejam cada vez mais produtivos, tá? Então a gente se vê na próxima aula.